Bom, vamos falar sobre decisão. Vamos começar pelo comecinho do comecinho do comecinho. O que a gente faz aqui pela natureza? Né? O que significa a reprodução? O que é sob o ponto de vista da espécie humana, né? E sob o ponto de vista da fauna, do planeta Terra, da questão da reprodução em relação à manutenção da espécie. A natureza coloca para a gente um objetivo, que é perpetuar, permanecer vivo. Esse ser, ele tem como objetivo se reproduzir, se perpetuar. Há vários estudos que mostram que em determinados ambientes propícios os indivíduos reproduzem, em outros eles permanecem, reproduzem, que eu digo, reproduzem muita quantidade. Em outros, eles reproduzem em baixa quantidade, em maior qualidade. Tudo, na verdade, tem muito a ver com aquela figura dos espermatozoides fecundando o ovo, ou entrando no óvulo, né? Essa ideia de que existe um óvulo e que existe os gametas saem enlouquecidos, os espermatozoides. Desculpa se eu não usar as palavras especificamente corretas, eu vou te pedir essa licença, eventualmente eu vou me atrapalhar um pouco aqui, mas eu vou tentando te dizer o que eu estou querendo dizer, apesar de algum erro científico no uso das palavras. Não é o meu objetivo fazer uma fala científica, eu nem sou cientista. Me considero apenas um pensador e alguém que fala. Dizem que eu falo demais, mas enfim, voltando. Aquela disputa para se chegar ao óvulo, na verdade, ela é reproduzida no restante. Esse ser que é fecundado ali, e eu estou falando de vários, né, os mamíferos acontecem isso, e outros seres vivos acontecem isso. E se você parar para pensar, de alguma forma, os outros seres vivos, né, que não são os animais, os próprios vegetais também, de alguma forma, se adequam ou se reproduzem para criar uma diversidade de indivíduos, sempre voltado a que, no processo de seleção natural, os mais adequados, os mais adaptados, para aquele momento, para aquela situação, possam sobreviver e com isso levar a espécie adiante. Esse é o grande objetivo, levar a espécie adiante. Adiante do quê? Adiante no tempo, adiante nesse lugar chamado mundo, chamado planeta, chamado universo, chamado matéria, né? Algumas coisas que a gente entende como coisas, no sentido que não pensam, não raciocinam, não tem sensibilidade, não tem... isso tudo acontece sob o nosso ponto de vista, sobre as nossas referências. A gente não tem e não pode ter a arrogância de achar que as nossas referências e para o conceito que a gente entende de vida é o que é o certo. É o certo para nós, é o certo para outros seres vivos que estão conosco nessa nave que a gente chama de planeta Terra, né? Que já de novo dizem alguns que na verdade deveria se chamar água, né? Porque tem muito mais água, e talvez, quem saiba, lama, porque talvez tenha muito mais água, mais lama do que água ou terra, mas enfim, é apenas uma provocação. Voltando então à questão da reprodução como elemento de adequação. Sobre isso, as decisões, elas são muito interessantes de ser observadas, porque na questão da sobrevivência da espécie, né, o que você tem na verdade, uma quantidade absurda de reprodução. Né? Os indivíduos reproduzem, alguns não estão adequados e eventualmente até não sobrevivem, outros nas suas configurações internas e externas
estão adequadas, mas existem determinadas situações e determinadas configurações nesse indivíduo que, por alguma situação, por alguma felicidade ou infelicidade da espécie, do ponto de vista da espécie, ele não vai adiante, né? E outros se reproduzem e se adequam, estão adequados ao que vem, ao ambiente, aos predadores, ao que o ambiente oferece de alimentação, enfim, ao que o clima oferece para eles estar mais adaptado. São vários elementos, várias situações, né? As chamadas variáveis imponderáveis. Uma vez uma pessoa me falou essa expressão, eu achei muito interessante. As variáveis imponderáveis de um ambiente, de uma situação, fazem com que as próprias decisões ocorram, né? A própria situação, o próprio ambiente, o próprio na confrontação com o seu indivíduo já descarta ou não. Mas o ser humano, aliás, e você que está me ouvindo aqui, que está me assistindo, o que você tem que fazer? Como é que você pensa nisso? Então, primeira coisa, o que é que a gente pode tirar como sendo decisão? Decisão, na verdade, são várias atitudes, comportamentos, conclusões racionais que ficam dentro da sua cabeça, até o próprio corpo, o organismo reagindo a um cheiro, a um gosto, a uma questão de sensação, né? Sinestésica, alguma coisa que no conjunto faz com que você caminhe para um lado, caminhe para outro, não caminhe, sorria, não sorria, não sorri, chore, não chore, pense, fique estático, enfim, todos esses momentos onde houve uma ruptura do processo que imediatamente vinha acontecendo anteriormente no nível celular, eu ia dizer, mas também, claro, que por que não, no nível interno de você, no nível externo de você. E quando eu falo interno, eu digo corpo e digo a psique, né? Tudo isso que faz com que, a partir de um determinado momento, as coisas tomem outro rumo, a gente pode considerar como sendo decisão, né? Mas então a decisão, muitas vezes, que você está dizendo, não é uma decisão, entre aspas, racional. Exatamente. As decisões são decisões. Cada quebra de um fluxo, ela ocorre porque houve algum tipo essa ruptura em si, ela pode ser vista como uma decisão. Tá, mas então ainda não é o que a gente está chegando. Não, ainda não é, mas é importante você ter clareza disso. Por quê? Porque muitas vezes você toma inúmeras decisões desse tipo, ou ocorrem inúmeras decisões, ou micro decisões, o nome que você quiser dar, mas essas rupturas de fluxos acontecem o tempo todo. Eu estou mexendo a minha cabeça aqui, eu estava parado, agora eu estou fazendo. Cada uma dessas alguma coisa está acontecendo para que me leve a fazer esse movimento. Então eu estava fazendo algum movimento e parei. Porque eu estava pensando de um jeito e mudei de pensamento. Eu estava respirando de um jeito e estou respirando de outro. Eu estou me arrumando aqui, enfim. Tudo isso me leva a te dizer, são decisões. Tá. E como é que, falando agora em decisões, vamos dizer, em que eu uso do meu ser racional, que eu, teoricamente, né, que eu uso e que eu percebo, ou que eu sinto, ou que eu me convenço de que é uma decisão que está sob o meu controle, o que eu devo fazer? Né? E repara que eu fiz vários senões aqui, porque isso é muito importante. Não dá para você pensar que você está tomando decisões de uma forma completamente sob o seu controle, né?
Isso me faz lembrar das três feridas narcisísticas, né? Que eu acho que o Freud que fala, né? O ser humano, as três feridas narcisísticas, ele achava que era o centro do universo, que o planeta Terra era o centro do sistema solar, pelo menos, do universo, e aí descobriu que, na verdade, não, que o planeta Terra gira em torno de uma estrela chamada Sol, né? Que eu acho que nem se chama Sol, não sei, mas que é o Sol. Aí ele pensava, que mais? Pensava que ele era a grande espécie que tinha sido colocada aqui por Deus, que o Adão e a Eva, que ele comandava todo o planeta e que ele era o centro dos seres vivos e que era uma dádiva de Deus e que Deus é que tinha colocado ele, tarará, parará, parará. E aí vem o Darwin e explica lá naquele livro dele, acho que é a Evolução das Espécies, alguma coisa assim, né? Que não, né? Que não. E aí tudo isso que eu acabei, inclusive, falando agora há pouco aqui, né? Sobre a questão da evolução, da questão da seleção natural, né? Das espécies, acho que é esse que é o nome, né? Enfim, tudo que acontece a partir daí e tal. E aí o homem, segunda ferida, né? E a terceira ferida, ele achava que a razão controlava tudo, que todas as ideias que ele tem, estão no controle dele, ele que pensa, ele que decide, e que tudo que ele que está acontecendo com ele, ele tem todo o controle sobre os seus atos, tudo que ele faz é completamente sob o controle dele. E aí vem o Freud, né, que diz que né, tem um negócio chamado inconsciente, meu amigo, minha amiga, e aí começa a complicar tudo. Então, sob esse ponto de vista, é que eu fiz esses pequenos senões ali atrás, né? Muito bem. Quando você começa a trabalhar essa equação para você decidir coisas, né? Você vai olhar para o lado, vai olhar para a sua volta, vai olhar para frente, vai olhar para trás. Ou o que eu quero dizer com olhar recolher informações, recolher dados, recolher pareceres, recolher percepções, recolher coisas no nível racional, no nível inconsciente, vai tentar se conectar com o seu instinto, né? Vai tentar ouvir várias pessoas, normalmente a gente diz que são pessoas do mundo material e do mundo não material, mas quem sabe sejam pessoas do mundo material e pessoas que estão dentro de você, né? Enfim, você vai recolher vários dados e você vai construir de alguma forma um roteiro de prioridades, de grau de importância, de coisas que são mais importantes. E aí que está a pegada, né? Como é que é feito isso? A partir de critérios. Esses critérios são valoração. Essas valorações são da onde? Aí aquela história, quem eu sou, né? Da onde eu vim, a quem eu pertenço, a que grupo eu estou, qual é a minha missão. Aí aquela história do pessoal do PNL, que os caras lá da pirâmide, daquelas pirâmides de eu estou no ambiente eu me relaciono com o ambiente, aquelas táticas, aquelas estratégias para você pensar em alguma forma de você caminhar até uma decisão, né? Ela se aplica sempre de alguma forma. Então, quando você está recolhendo essas informações, está recolhendo a sua percepção do ambiente, das informações que chegaram para você, do que você acessou de dados, que você leu, que você assistiu, que você ouviu, que você até sentiu na sua pele, que você olhou, a luz que bateu, várias dessas coisas vão ajudar você de alguma forma a equacionar. Quando você começa a equacionar, sob o ponto de vista objetivo, você está colocando isso num escoadouro, né? Você está colocando isso num funil.
as coisas são amplas e você vai afunilando essas coisas a partir de seus critérios, né? Seus critérios são baseados nos seus valores são baseados em crenças do que você acredita, né? Né? Eu acredito que eu estou tomando que eu sou o cara que toma uma decisão correta porque eu entendo que aquilo ali tem que ser desse jeito. Eu acho que o valor aplicado aqui é esse, sei lá, ou aqui tipo, é a lealdade ou é o ganhar mais dinheiro, não que as duas sejam separadas, podem ser juntas, que eu preciso tomar uma decisão baseada na questão da ciência, né, na prática de assistir, de perceber, de praticar, acertar, acerto e erro, né? Eu vou acertando critérios, vou ajustando critérios e as coisas vão entrando nesse funil e eu vou fazendo as conclusões. Isso aqui é isso, se aquilo, deste jeito, olhando sobre esse prisma, olhando sobre essa ótica que está baseada nos meus valores. É para esse lado, então, eu ando mais aqui. Se é desse jeito, então, que eu pensei, e se esse jeito funciona assim, assim, então é para cá. Então, e assim eu vou até chegar em algum momento que eu vou ter a arbitrariedade, né? Um momento arbitrário, completamente arbitrário, que você pode dizer que é racional, eu posso dizer que é irracional, você pode dizer que é material, e eu posso dizer que é completamente subjetivo, eu posso dizer que é Deus que botou você no seu caminho, ou os deuses, você diz que é porque você sentiu que tinha que ser aquela decisão, não importa. Ou porque a matemática leva a isso, ou porque há uma equação que você aprendeu com o filósofo tal, ou o administrador, o gênio do marketing Y, ou o professor de economia X, ou alguém que trabalha com desenvolvimento humano, e aí você usou aquela tática, aquela estratégia, aquela equação, e pum, cravou. Essa é a decisão. Então, vê como várias dessas coisas têm a ver com o momento que você vai equacionando. E que momento que você faz essa decisão? Isso também é vital. Porque, às vezes, você toma uma decisão no momento errado. A decisão é ótima, a decisão está corretíssima, só que ela ainda não é para ser tomada. Nossa, e isso aí também, paradoxalmente, é uma decisão. Não tomar a decisão naquele momento passa a ser também uma decisão. Ou deveria ter sido uma decisão que você já tomou. O que você pode pensar é, bom, já tomei a decisão, mas não coloquei ela em prática. Porém, o fato de você ter tomado a decisão com aqueles elementos, pode ser que no momento seguinte, no período seguinte, aconteçam novos elementos, aconteçam novas situações, novos contextos, e você simplesmente não tem mais sentido aquela decisão. Por pequenos detalhes, aquela decisão perde a validade. E aí você é preciso passar por todo esse processo de equacionamento novamente e pensar até que, mas eu já decidi aqui, é só acionar agora em frente a essas novas condições que aconteceram, eu vou adicionar isso ao que eu já tinha decidido e tá bom. Pode ser que sim, pode ser que não. Percebe? Se você começar do zero de novo, pode ser que você mude completamente a decisão que você tomaria se você tivesse apenas adicionado esse novo contexto, a nova situação que veio depois de você ter tomado aquela decisão, e mudasse completamente o rumo de tudo. É bem complexo tomar decisão, né? Eu estou apenas fazendo suaves e rasos exercícios, eu confesso. Suaves e rasos exercícios. E para apenas começar, eu não quero começar não, acho que talvez terminar, né? Porque as decisões, elas podem ser muito mais aprofundadas. A decisão de falar apenas até aqui sobre decisão é uma decisão minha. Eu estou trazendo aqui compartilhando com você essa minha decisão. E para isso eu vou dizer vou te questionar com você, pensar com você. E quais as consequências das decisões? Porque
no meu caso, eu decidindo que eu estou agora sendo o suficiente, dizendo o suficiente sobre decisão, na verdade eu espero que isso provoque em você reflexões, espero que provoque em você curiosidades, espero, tenho uma série de esperanças que na verdade a palavra talvez não seja esperança, talvez seja eu estou instalando em você, eu estou plantando em você curiosidades para que no próximo momento que a gente vier estar juntos aqui, ou presencialmente, a gente possa continuar essa conversa ou possa evoluir para outros temas. Então, as consequências de uma decisão, por exemplo, são essas aqui. Eu, quando tomo decisões, eu tomo decisões ou tomo decisão sabendo que, como eu disse lá no começo, o fluxo que vinha até agora muda para outro, né? Há as possibilidades, né, de você fazer uma nova mudança que mude todo o rumo da história, né, que faça um retorno, que faça uma mudança completamente radical do rumo das coisas, que faça uma inflexão, né, que faça, tem outras expressões que as pessoas gostam de usar aí, mas enfim, uma variáveis de mudanças que podem ocorrer, inclusive a não mudança. Às vezes é possível e inclusive previsível que eu tome decisão de continuar exatamente onde eu estou. E também está tudo certo, porque é uma decisão, né? A decisão de continuar, de permanecer fazendo aquilo, por mais estranho que possa parecer, é uma mudança. Por que é uma mudança? Porque talvez o fluxo das coisas me levasse a prever que as coisas iriam mudar para lá, para cá, para o outro lado, para as coisas serem de um jeito ou de outro. E não, simplesmente a decisão é que elas permaneçam nesse rumo. Talvez por mais um tempo, talvez por muito tempo, mas é uma decisão de manter. Então, as mudanças são várias decisões. Eu posso tomar uma estratégia agressiva de agredir coisas, de agredir o mercado, de provocar situações, de avançar sobre determinados caminhos que eu já estou. Eu posso tomar decisão onde eu fico na defensiva, onde eu mantenho, me protejo com o que eu já estou fazendo para que nada agrida aquilo, nada prejudique aquele meu projeto. Eu posso tomar outras decisões misturando, transitando entre um e outro. Eu posso criar uma decisão de tomar micro decisões muito rápidas diante da questão dialética, que já seja muito mais rápida, para cá, agora vai para lá, agora dependendo do que está me ameaçando, ou dependendo do que eu preciso, do próprio mercado, do próprio cenário, das próprias pessoas com as quais estou lidando, exigem que seja extremamente versátil em micro decisões. Então, são inúmeras as possibilidades. Então, as possibilidades que eu digo de eu tomar decisão, das estratégias que eu adotei e das consequências dessas decisões que vão me levar a novas decisões. É muito interessante pensar sobre isso. É isso. Falamos sobre decisão, falamos sobre equacionar essas decisões, o que são decisões, como se equaciona as decisões, que momento se toma essas decisões e quais as consequências dessas decisões. E se você quiser me trazer outras possibilidades de desdobramento aqui que eu não falei, me ajuda. Comenta aqui para mim, me manda uma mensagem, enfim. Decida